Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro mensal de conhecimento aqui da Octadesk. Sejam muito bem-vindos ao Octa na Prática. Cara, esse mês nós trouxemos um conteúdo muito bacana sobre base de conhecimento para mostrar para vocês como que você pode estruturar uma base de conhecimento que vai ajudar aí no atendimento de vocês. Eu já estou vendo aqui no nosso chat que tem muita gente dando boa tarde. Quero saber mais uma coisa. Da onde você está assistindo esse Octa na prática? Coloca aqui para a gente saber também. É bom ter essa participação de vocês. Eu estou aqui numa sala fechada, mas quando vocês conversam comigo ali através do chat, eu consigo entender até aí saber o termômetro, se o tema tá legal, não tá, se eu tenho que me aprofundar ainda mais no tema que eu estou falando. Então, vocês vão ser o termômetro da minha apresentação e vão me falar o que tá bom e o que não tá. Então, ó, fiquem até o final também, porque é um conteúdo que vai ser muito enriquecedor. Cara, eu tenho gente aqui de São Paulo, Santa Catarina, de Rio Claro, Itajaí, Curitiba, Belo Horizonte, Pelotas, Rio de Janeiro, galera da Blue Sky tá aqui de Rondônia, galera da Praia Grande, poxa, eu queria estar na praia agora, hein? Minas, caramba, galera, Niterói, Sorocaba, Rolândia, caramba, ó, muito bom. Galera ali do Brás, pessoal do Brás é da Skytech? Me fala aqui nos comentários. Pô, em Budas Artes, caramba, tem pessoal de tudo quanto é lugar, de todos os cantos do Brasil. Eu espero que esse RC Joias do Brás, boa, Bárbara. Galera, nosso conteúdo vai servir para ajudar muito vocês aqui como estruturar uma base de conhecimento. Bom, bora lá, porque tem muito conteúdo para vocês, tem muita coisa. Inclusive, enquanto eu estiver apresentando aqui, poxa, fiquei com alguma dúvida, quero perguntar algo. Do ladinho aí do Zoom de vocês, tem um Q&A, Q-E-A. É só vocês clicarem nele e mandarem as perguntas de vocês para que no final a gente possa fazer. No chat, muitas vezes, como vocês estão escrevendo, pode ser que elas escapem. Então, mandem por ali, que ao final da nossa apresentação, nós vamos tirar e sanar as dúvidas de vocês. Beleza? Então, ó, bora para o nosso conteúdo, porque hoje a gente tem muito conteúdo aqui para vocês, muita coisa boa. Bom, lá no nosso primeiro Octa na Prática, a gente falou muito sobre atendimento e como auxiliar o seu agente para ter um atendimento que fosse mais rápido e mais resolutivo. E uma das coisas que vai ajudá-lo a ser mais resolutivo é uma base de conhecimento. E a minha pergunta é: vamos começar com o básico. Vocês sabem o que é uma base de conhecimento? Manda aqui para mim. Se você já usa uma base de conhecimento também aí na sua empresa, quero saber de vocês. Comentem aqui para mim. Não me deixem sozinhos, hein? Falem comigo. Não, boa, não sei. Bora que a gente vai aprender sim. Olha, já tem gente que usa, muito bom. Boa, legal. Tem gente que usa, tem gente que não usa, então bora lá pro nosso próximo slide. Quando a gente fala de base de conhecimento, a gente está falando de um conjunto de conteúdos, que são artigos, tutoriais, manuais, que vão ajudar os clientes e a sua equipe a resolverem dúvidas de forma autônoma, rápida e clara. Imagina que hoje na sua operação há um processo que gera muita dúvida para os seus analistas. E toda vez que cai aquele processo, ou toda vez que o seu analista, né, o seu agente precisa fazer aquele processo, acaba tendo aquela levantada de mão, ou acaba demorando um pouquinho mais para resolver aquela situação do cliente. Imagine que se você tivesse mapeado um processo e deixado em um local claro, o seu agente, ele nem precisaria perguntar para você. Toda vez que ele precisar consultar aquele processo ou ele tiver alguma dúvida, ele já vai ter um local onde consultar e onde encontrar essas informações. Eu já expliquei de forma resumida o que é a base de conhecimento, porque ela não é apenas para o seu cliente, ela é também para o seu analista, para o seu agente, para a sua empresa.
A base de conhecimento ela vai ajudar tanto os seus clientes, que são artigos públicos para tirar as dúvidas dos seus clientes, quanto artigos internos, onde você vai poder colocar processos mapeados que vão auxiliar o dia a dia do seu agente. Pense que é uma forma muito fácil de você conseguir ter tudo estruturado e organizado em um só local. Muito bem. Eu posso incluir de conteúdo em uma base de conhecimento? Quando a gente fala de conteúdos, nós estamos falando de uma área muito vasta, porque tudo vai depender da sua operação. Pense em alguém que trabalha em uma operação de empréstimos. É muito importante que dentro da sua base de conhecimento, ela tenha ali internamente para os seus agentes todos os processos que vão desencadear até que o empréstimo seja aprovado. Por exemplo, como fazer uma análise de perfil para aprovação ou não de empréstimo, caso ali aquela empresa ela tenha em algum momento uma análise manual. Como conferir se os dados enviados pelo cliente estão corretos ou não? Como verificar, por que o crédito foi negado? Qual script utilizar em caso de negativa? Pense que isso vai servir para facilitar ainda mais a sua operação. Além disso, você também pode criar artigos que vão ajudar o seu cliente. Pensando ainda nesse tema de empréstimos, pense que você vai colocar ali na sua base de conhecimento artigos, por exemplo, que informe para ele como ele deve mandar a documentação para vocês, quais são os formatos, o que ele deve enviar, como, qual é o prazo, o que vai acontecer se for negado, o que vai acontecer se for aprovado. Então, isso é importante para que vocês continuem ali tendo de forma fácil onde o cliente consultar. E no que isso implica? Isso implica em você ter muito mais tempo para que a sua operação possa focar em outras coisas também. Pensa, são menos pessoas te contatando para tirar uma dúvida que você já vai ter em algum local. E aqui, quando eu falo de conteúdo, cara, é uma gama de assuntos que você pode colocar. Desde passo a passo com imagens, tutorial em vídeos, checklists, fax, tabelas e listas. E é muito importante ali quando eu coloco passo a passo com imagens e vídeos tutoriais, porque nem sempre, a gente vai falar disso mais para frente, mas nem sempre apenas o texto ele vai ser eficiente para que você possa gerar um bom conteúdo. Então, é importante você ter tudo o que você puder para que a sua base de conhecimento ela fique muito interativa e para que ela tenha todas as informações possíveis para ajudar o seu cliente. Também, você pode colocar ali, pensando para a sua base de conhecimento interna, fluxograma de processos, templates prontos para que a sua equipe possa utilizar, guias rápidos de processo para que a sua equipe possa seguir, scripts, boas práticas e recomendações ali. Como que a sua equipe deve seguir no atendimento? Quais são as regras que eles devem seguir enquanto estiverem falando com o cliente? Cada empresa tem a sua premissa e o seu cliente tem que ser tratado de uma forma. Algumas empresas o seu tem que ser mais formal, outras você vai ter que ser mais didático, outras você pode ser mais despojado e ter em um lugar claro quais são essas boas práticas faz com que o atendimento da sua empresa ele seja uniforme. Não importa quem vai atender o seu cliente, todos irão atender da mesma forma e todos irão atender do mesmo jeito, porque nós temos claro como que isso deve acontecer. Além disso, você pode colocar também links úteis que direcione não só o seu time, mas os seus clientes para outras páginas em materiais e tutoriais que vão te auxiliar e que vão auxiliá-lo para entender melhor aquele tema. Muito bem. A gente falou um pouco de conteúdo. E aí, até voltei aqui o slide. Opa, deixei para frente. Fui. Beleza. Aqui, por que que eu tenho que perder um tempo investindo na base de conhecimento? Eu falo que no primeiro momento é um tempo gasto, porque você vai ter que parar e entender
o que vai precisar ter na sua base de conhecimento, quais são os processos que precisam ter lá. E aí, nesse primeiro momento, vai ser um tempo gasto. Mas a partir do momento que você começar a ter uma base de conhecimento estruturada, você vai perceber que aquele tempo gasto, ele retorna para você como um tempo de eficiência, porque, novamente, é menos tempo o seu cliente esperando para ser atendido e saber da resposta de algo, é o seu cliente nem precisando entrar em contato com você para poder falar sobre algo. Pensem que aqui a gente está tentando ajudar clientes a resolver sozinho as suas dúvidas. É o próprio autoatendimento. A gente está falando que vai reduzir tickets e perguntas repetitivas ali no nosso suporte. Também vai dar mais agilidade para o time. Novamente, quanto menos engessado você deixar a sua empresa, o seu atendimento, vai ser mais rápido ali na ponta, o seu cliente vai ter a resposta. Pense no seguinte: quando um cliente entra em contato conosco, né, ali na nossa empresa, ele não quer saber quantas camadas de atendimento nós temos, ele não quer saber quais são as áreas de atendimento, ele quer ter a sua dúvida sanada, ele quer ter o seu problema resolvido. E muitas vezes o que acontece é por necessidade destas camadas, o atendimento ele acaba ficando demorado. Então, quando a gente fala de base de conhecimento, se cada área souber o seu papel e o que é necessário fazer com um processo desenhado, fica mais fácil deles conseguirem ajudar o cliente de vocês. Fica mais fácil ali na ponta o atendimento ser mais efetivo e mais resolutivo. E o melhor de tudo é o seguinte: a própria operação vai começar a enviar assuntos que devem virar artigos e desses artigos fazer com que o seu cliente ele consiga resolver a dúvida sozinho. Pensa que a base de conhecimento ela serve como uma ferramenta também de treinamento. Aqui está dizendo para novos colaboradores, mas também para novos clientes, onde o seu cliente vai conseguir tirar todas as dúvidas quando ele precisar. Um ponto importante, e aqui eu vou dar uma pausa. Uma base de conhecimento bem feita transforma o jeito como sua empresa atende clientes e melhora a experiência de todos. Vou, quero agora vocês falando comigo. Pensando no seguinte, hoje, quem já tem base de conhecimento aí na empresa, é o quanto que ela ajuda vocês para evitar contatos aí na central? Me fala um pouquinho aqui no chat. Deixa eu virar aqui para o chat. Boa, tem muita coisa. Enquanto vocês estão escrevendo, vou dar uma olhadinha aqui no que vocês estão falando. Boa! Legal, até colocou aqui que a Fernanda até colocou aqui que a base de conhecimento é um centralizador de informações para consulta. É uma estrutura o Ricardo colocou aqui que é uma estrutura de 3 níveis que permite a localização através de pesquisa por artigos. Boa. Caramba, gente, a Priscila que é um case de sucesso, eu acho que vocês aí, ó, a gente tem que procurá-la, hein? Ela disse que diminuiu em 60% a abertura de tickets. Priscila, é muito negativo, é muito. Cara, 60%. Eu acho que é melhor do que eu falar é a gente ter aqui o exemplo. Uma base, e isso casa muito com o que eu disse para vocês no final, ali há um tempo atrás. No começo é uma perda de tempo, mas quando você começa a estruturar, você vê o resultado ali. Você imagina que com 60% menos ticket, a Priscila ela pode pegar a equipe dela e estruturar para outras demandas, porque aqui a gente não está falando, quando a gente fala, mas vai diminuir o tempo, vai diminuir a demanda. Cara, a demanda nunca acaba. Quando ela sai de um lugar, eu tenho tempo para olhar outras demandas, eu tenho tempo para olhar outras áreas e até acrescentar e deixar um atendimento mais robusto também. Aqui o Eduardo, ele colocou que ele tem a base hoje, mas usamos mais o Okta para atendimento de suporte. Ah, boa, ele falou que precisa migrar o Okta para conseguir estruturar a melhor forma aí da base de conhecimento. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês na prática como vocês colocam artigos, como vocês fazem para que
base de conhecimento de vocês, ela esteja ali no ar, tá bom? Mas, cara, é muito interessante vocês entenderem que, no começo, vocês vão perder, de novo, perder tempo, mas depois vocês vão começar a ver o negócio dar certo. A Bárbara ali falou que precisa estruturar. Bárbara, a primeira coisa que você tem que fazer para estruturar a sua base de conhecimento, isso não só você, mas todas as pessoas que precisam disso, é entender para que eu vou é, ter essa base de conhecimento? Qual vai ser o intuito dela? Se for interno, Bárbara, o ideal é você começar com os principais processos da sua operação. Vou dar um exemplo, tá? Aqui na Octadesk, nós começamos a fazer um mapeamento e verificar quais eram os principais temas que geravam um atendimento, uma maior demanda de atendimento, e geralmente o nosso agente, ele ficava mais tempo com o cliente. Isso, visto isso, o que a gente começou a fazer? Mapear esses processos para deixá-los de forma fácil para que o time pudesse consultar e aí auxiliar o nosso cliente. Cara, isso nos ajudou muito, porque hoje quando o time precisa fazer algo, eles já sabem onde consultar. E aí, você fala, poxa, mas a minha empresa é pequena, ela tem 4, 5 funcionários, ou ela tem 2, 3 funcionários. E geralmente, empresa pequena, né, a gente fala que nós temos donos, né? Uma pessoa acaba cuidando de uma ou mais áreas. E aí eu te pergunto, e se amanhã ou depois der um piriri e essa pessoa não foi trabalhar? Aconteceu algo, saiu de férias, 30 dias não tem a pessoa. Vocês imaginam que não ter um processo mapeado vai fazer com que, vocês acabem entrando em contato com essa pessoa nas férias dela. Dois, vocês sofram para poder fazer um processo. E aqui a gente está falando o seguinte: quando a gente tem algo estruturado e mapeado, a gente está falando o quê? A gente pode fazer vários job rotations, eu posso trocar ali a pessoa para outra área ou outro canal, que a próxima pessoa que entrar ali vai conseguir fazer aquele trabalho. E pensem o seguinte: quantas vezes, e aí na nossa jornada, né, de trabalho, aí na nossa jornada profissional, quantas vezes nós não fomos promovidos ou não conseguimos mudar de setor, mudar de área, crescer, porque só nós sabíamos fazer tal demanda. Só nós conseguíamos fazer tal processo. Se a gente saísse de lá, ia estar tudo perdido. Cara, é muito importante você começar a ver quais são os processos que mais caem na minha operação. Então, é por esses que você começa. E aí, você vai ver que aos poucos você vai começando a movimentar a sua base de conhecimento. Eu acho que um ponto importante também aí, além disso, Ô, Bárbara, como você disse ali que gerente que você acaba fazendo um pouquinho de tudo, é pegar ali dos seus agentes, das pessoas que trabalham com você e colocar donos de processo. Então, vamos colocar eu, Johnny, vou cuidar do processo de WhatsApp. Eu tenho outra pessoa que vai cuidar do processo do WOS, outra pessoa que vai cuidar de Helpdesk. Por que que fica mais fácil, né? Se ali vocês, cada um faz um pouquinho de tudo. Porque vocês têm donos olhando aquele processo, olhando aquela funcionalidade, e se algo mudou, aquela pessoa vai lá e consegue alterar. Se você aí na sua empresa consegue ter alguém que vai ser fixo, que vai ser um conteudista, que vai cuidar só de base de conhecimento, cara, esse é o melhor cenário. Porque vai ser a pessoa que ela vai estar 100% focada em cuidar de conteúdo, em verificar quais são os conteúdos que a sua empresa precisa para melhorar. Hoje na Octadesk nós decidimos por deixar uma pessoa só olhando base de conhecimento, só olhando conteúdo. E nós ganhamos muito com isso. Por quê? Essa pessoa, através das tags, toda vez que um analista coloca uma tag de algo que foi atendido, de alguma ação que foi feita, nós começamos a ver quais são os principais chamados que nós recebemos. Através dali, nós conseguimos criar conteúdos para auxiliar o nosso cliente, ajustar dentro da nossa base de conhecimento. E aí é um ponto importante.
Eu sempre falo isso para o meu time, e é bom você usar na empresa de vocês também. O cliente, quando ele chega até você no seu atendimento, ele não quer base de conhecimento, ele quer falar com você, talvez ele quer o processo ali mais mastigado. Então é importante você, quando ele está falando contigo e com seu agente, você passar o processo, você explicar como é feito, e após o final, aí sim, expliquei todo o processo, expliquei o que vai ser feito. Olha, nós temos um conteúdo que é muito bom que pode te ajudar das próximas vezes. Porque agora você teve um contato, mas você vai perceber que das próximas vezes, esses clientes acabam não voltando, porque eles acabam consultando sim a base de conhecimento. Então, é importante vocês seguirem passo a passo para conseguirem fazer com que a base de conhecimento de vocês fique em pé. Divida os artigos, o que vai ser interno, o que vai ser externo. Deixem tudo pronto para que a operação de vocês comecem a rodar. Certo? Muito bem. Deixa eu voltar aqui para o nosso material. A gente estava falando de artigos, né? Falei agora para vocês de artigos e para vocês começarem pelos que mais chegam na central de vocês e após irem afunilando até vocês terem todos os artigos. Mas um ponto é, como que eu vou escrever esses artigos que vai fazer sentido para minha central? Por que que eu falo isso? Porque muitas vezes não basta só colocar o texto lá e achar que o cliente vai entender. Talvez ele não vá. Então, o texto ele tem que fazer sentido. E para o texto fazer sentido, é importante que ele seja claro e direto. Então, se o ticket por exemplo, eu coloquei até um exemplo aqui de como criar um ticket. Esse título é muito melhor do que eu escrever abertura de chamados. Talvez, aqui na Octadesk, nós não falamos, nós tratamos como ticket. Então, vai ficar mais fácil de quem ler esse título entender do que se trata. É importante ter uma linguagem simples também e evitar jargões técnicos, evitar palavras técnicas. Poxa, Johnny, aqui na minha central, aqui na minha operação, na minha empresa, infelizmente eu preciso usar. Não tem como eu não usar. Então é muito simples. Se você vai usar algum jargão técnico, alguma palavra técnica, é importante que você explique o que quer dizer aquilo, seja entre parênteses, mas explique para que fique um texto fluido para o seu cliente. Porque na nossa cabeça, muitas vezes, nós construímos o texto ou as funcionalidades para nós. E na nossa cabeça, cara, quem lê aquilo vai entender. E às vezes acontece isso comigo. Eu escrevo um texto, acho que o texto tá maravilhoso. Aí eu mando aqui, mexo aqui, eu falo, caramba, eu achei que dava para entender, mas não dá. E por que que não dá? Porque eu escrevi o texto de acordo com o meu conhecimento, com o que eu entendo. Mas é diferente do que o meu cliente vai entender. Então, quanto mais simples e mais mastigado, vamos colocar assim, for o texto, melhor ainda para vocês. Lembrando que se o que você está passando ali para o cliente no seu artigo é um procedimento, é um processo, dê o passo a passo para ele. Um, dois, três, como se fosse uma receita de bolo. Primeiro você vai pegar os ovos, depois você vai pegar a farinha, a manteiga, e assim até o bolo ficar pronto. Não queira só colocar textos, porque senão não vai dar certo. De novo, tem que ser algo claro para o seu cliente. Não precisa também, gente, fazer a redação do Enem. Não precisa. São frases curtas e ir direto para o foco e para a ação. É igual aqui, nós estamos conversando, falando de artigos, mas eu estou tentando trazer para vocês o máximo e aproveitar esse tempo ao máximo para como vocês já vão sair daqui conseguindo criar a base de conhecimento de vocês. Para isso, tem que ser rápido, direto ao ponto. Porque a gente sabe, no mundo que a gente vive de hoje, muitas vezes nós não conseguimos prender a atenção do nosso espectador. Se a gente coloca um texto que ele é maçante, as pessoas não vão ler. Então é importante vocês colocarem algo que seja rápido, mas que vá direto ao ponto. Além disso, eu coloquei aqui um exemplo de como não fazer no seu artigo. Um exemplo aqui, ó.
Para dar início a uma solicitação, acesse o menu apropriado e verifique se há possibilidade de preencher os campos necessários. Lembra que eu falei para vocês? Colocar como texto é ruim, porque ele não dá a sensação para o seu cliente de entendimento. Ao invés disso, vamos elencar o passo a passo do que deve ser feito. Por exemplo, clique em Novo Ticket, preencha o título e a descrição e clique em Enviar. Pronto, eu tenho descrito o passo a passo do que é para fazer. Se puder colocar ali um emoji para ficar mais fácil do cliente entender, vamos fazer. E a mesma coisa que eu estou falando do artigo para o cliente serve para a sua operação também. De novo, se a sua operação é uma operação que precisa usar termos técnicos por algum motivo, por que não também criar um artigo interno de glossário? Para que, quando a operação ouvir alguma palavra, né, técnica e não entender, eles possam consultar naquele glossário e entender o que de fato se trata. São pequenos detalhes que vão fazer com que a operação de vocês elas comecem a ser mais rápida e mais resolutiva. E isso por experiência própria, tá? Porque aqui dentro da Octadesk, até por falarmos de tecnologia, existem muitos termos, né, técnicos que são usados no dia a dia que você começa a se perguntar, o que que essa pessoa está falando? Por ter um glossário, a gente consegue ali dar um SAP. Ah, essa pessoa está falando de tal tema, agora eu entendi. Como eu disse para vocês, detalhes. Detalhes vão fazer com que a operação de vocês cresça. Vão fazer com que a operação de vocês ela vá para um outro nível. Só um ponto. A base de conhecimento ela não é uma gaveta fechada. Ela é uma ferramenta viva que precisa de atenção e cuidado. Então, por isso que eu falo para vocês e vou reforçar. Eu sei que está repetitivo, mas é para vocês entenderem que não precisa começar por tudo. Meu Deus, tem muita coisa aqui para fazer. Primeira coisa, levanta. Quais são os principais motivos? Ou levanta quais são as principais dores da sua operação. Pergunta ali para o seu coordenador, para o seu supervisor ou para o líder técnico ali da área, quem estiver ali ajudando na sua operação, até mesmo agentes mais experientes, quais são as principais dúvidas deles? Qual é o processo que, quando o cliente aciona a sua operação, é o processo que mais deixa ele inseguro ou que ele não sabe fazer? A partir dali, você já tem um norte para começar a entender onde você deve criar os seus artigos. Um ponto importante aqui também, tá, pessoal? Além de criar, é importante vocês atualizarem frequentemente a base de conhecimento de vocês. Por quê? Quando eu estou falando ali, né, escrevendo, falando de base de conhecimento, colocando um artigo em dia, principalmente para operações que dependem de alguma lei, de alguma regulamentação, se tiver algo que está desatualizado, isso pode trazer um problema futuro e até jurídico. Então, é importante que o processo foi escrito, legal, de tempo em tempo, volta lá, vamos ver se aquele processo que está descrito, ele de fato ainda está valendo, ele de fato ainda está atualizado. É por isso que, se você puder ter uma pessoa para cuidar somente da base de conhecimento, show. Se você não puder ter essa pessoa, por mais que a sua empresa sejam duas pessoas, você e outra pessoa cuida da base de conhecimento. Poxa, Johnny, eu estou começando agora, minha empresa sou só eu, então vai ser só você. Comece a estruturar pouco a pouco. E quando tiver outra pessoa, conforme a sua empresa for crescendo, você deixa mais pessoas responsáveis por isso. Por quê, pessoal? É a questão que eu falei lá no começo sobre e se alguém cuida de uma área e ela acaba tirando férias? Ela não foi trabalhar hoje por algum motivo. A gente não sabe como fazer o processo dessa pessoa. E a mesma coisa se só tiver uma pessoa cuidando de base de conhecimento. Aí essa pessoa sai de férias, ela não entende o processo. Fica difícil de vocês continuarem. Um outro ponto importante, e é algo que nós fazemos aqui na Octadesk, quando a gente fala de base de conhecimento, quando nós lançamos um artigo novo,
a primeira coisa que nós fazemos é enviar para todos os funcionários da empresa aqui, dentro da nossa ferramenta de comunicação, sobre esse artigo que foi lançado e o que se trata esse artigo. Se nós estamos falando de uma funcionalidade que ela vai trazer um impacto grande aqui no nosso negócio, o nosso time é treinado para que ele saiba conduzir aquele atendimento. E quando eu digo treinado, eu não estou falando somente do time de suporte, eu estou falando de toda a empresa, desde a área de vendas até a área de pós-vendas. Por quê? Para que todos tenham uma comunicação uniforme. E o bacana, agora comentando de vendas ao pós-vendas, de você ter uma base de conhecimento, é justamente isso. Porque imagine, o vendedor está lá, ele está querendo vender, ele está querendo colocar clientes para dentro da sua empresa, mas algumas vezes ele tem alguma dúvida de algum processo, de como o produto vai se comportar. E aí ele vai perguntar para o pós-venda que talvez demore para responder, eu não consiga responder naquele momento. Se tiver algo estruturado, ele mesmo vai poder consultar ali, ele mesmo vai conseguir explicar para o seu cliente. Vocês estão vendo que nós começamos a falar de pós-vendas, mas nós já estamos começando a levar a base de conhecimento de vocês para vendas. Porque quando você tem estruturado, o que que o seu produto faz? Quando eu falo para o pessoal o que a Octadesk faz, que é muita coisa, e mês a mês a gente está aqui explicando um pouquinho mais do que é a Octadesk, se eu não deixar em nenhum lugar as funcionalidades da Octa e para que elas servem, muitas vezes na hora de vender, o nosso vendedor ele não vai ter como saber se o Octadesk, de fato, ele vai servir para aquele cliente ou não. Por quê? Qual que é o intuito? Nosso intuito aqui é trazer clientes que precisam atender do jeito com que os clientes deles querem ser atendidos. É isso que nós estamos trazendo para dentro de casa hoje. E o meu vendedor, hoje ele consegue ter materiais onde ele consegue buscar informações sobre a Octa sem precisar de perguntar, seja para o coordenador de vendas dele, seja até mesmo para alguém de pós-vendas. E isso traz agilidade para o seu time de vendas também. É uma ponta que você consegue amarrar do início ao final, só mapeando processos. Por exemplo, nossa, qual que é o horário de atendimento do meu time? Qual que é o telefone? Quais canais que eles atendem? Tem algo diferenciado? Como que o cliente acabou de comprar, mas está me perguntando como funciona tal processo? Está ali descrito, ele pode ler, ele pode explicar para o cliente como que vai funcionar. Aqui, o que você está dando para a sua equipe é autonomia. Nós estamos em um momento, quando nós falamos de mundo no geral, que não dá mais para a gente ter aquela atendimento, aquela função engessada, onde tudo fica apenas concentrado em uma pessoa. Hoje a gente está num mundo muito volátil. Se nós dormirmos no ponto, cara, daqui a pouco já mudou, vem um concorrente com uma novidade que a gente não tem, vem alguém com algo diferente do que a gente está oferecendo no mercado. Eu não acompanho as novidades do mercado, eu fico para trás. Então, quanto mais autonomia você der para o seu time, melhor. Pense o seguinte, quando eu estou falando de base de conhecimento, pessoal, eu não estou falando de um texto que você escreveu ali apenas. Eu estou falando que você está deixando claro para o seu time onde estão os processos, você está deixando claro para o seu time que eles podem consultar, eles podem ter mais autonomia no atendimento deles. Até o ponto de vocês colocarem um artigo, e é importante isso, nós fizemos isso aqui, um artigo de quais são as responsabilidades do seu time de vendas? Quais são as responsabilidades do seu time de CS? Quais são as responsabilidades do seu time de pós-vendas? Cada área. Porque isso é importante também para que, de novo, para que ele possa consultar sempre que necessário. Para toda vez que chegar um colaborador novo, ele saber onde ele consegue consultar. O legal é o seguinte: aqui na Octadesk, se hoje chegar um colaborador e eu não der nenhum treinamento para ele, eu posso dar só a base de conhecimento e o Octadesk, que ele vai aprender a mexer. Porque nós temos desde como criar um login, como criar um usuário, até o como configurar o OS.
todo e qualquer tema que nós temos de funcionalidade aqui na Octadesk está dentro da nossa base de conhecimento. Ela funciona tanto interna quanto externa. Ela serve tanto para o nosso cliente quanto para nós. E é isso que vocês têm que pensar e ter em mente quando vocês estão construindo um texto. Ele não é somente um artigo que vai ficar ali na parede. Ele é algo consultivo, é algo que principalmente gestores, supervisores, coordenadores, gerentes. A base de conhecimento vai te dar mais tempo para você ser mais estratégico. Porque ao invés de ficar tirando dúvida da operação, vocês vão poder focar ali em começar a ver por que que vocês têm em tal assunto muitos clientes entrando em contato, por que que vocês, em determinada função ali do processo de vocês acessar a está baixa. Então é isso que vocês vão começar a ver, ganhar tempo para começar a ser mais estratégico, ganhar tempo para começar a cuidar mais das pessoas ali para desenvolver o time de vocês também. É isso que ter uma base de conhecimento consolidada vai trazer para vocês. A Ana Caroline, deixa eu voltar um pouquinho aqui, antes de eu sair desse slide, e responder algumas perguntas de vocês. Como fazemos com que um artigo seja encaminhado ao cliente ao final do atendimento? Você pode fazer, Ricardo, você pode fazer de duas formas, tá? Hoje, pelo WhatsApp, no final da pesquisa de satisfação, você pode colocar lá, no final da pergunta, quando vem a parte de se ele quer deixar algum comentário, você pode colocar o link da sua base ali para que o seu cliente ele entre e consulte ali os seus artigos. Uma outra função também que dá para vocês fazerem é no bot de vocês. Lá no começo do bot de vocês já podem colocar uma frase, exemplo. Já viu a nossa base de conhecimento? Aqui temos artigos e podemos tirar sua dúvida. É só clicar aqui. E aí, né, nesse clique aqui já vai ser é um texto mesmo que vai ser direcionado ali para a base de conhecimento. Eu não sei se vocês entraram em contato conosco nos últimos dias, mas se vocês entrarem em contato conosco e clicaram na parte de suporte técnico, a primeira mensagem que aparece é justamente a convidando aqui para o nosso Octa na prática. Ali, dessa mesma forma, utilizando um texto, vocês podem colocar a base de conhecimento. Peraí, deixa eu ver, Ricardo. Como fazemos para com que o artigo seja encaminhado a um cliente no final do atendimento? Eu digo o seguinte: imagine que todo atendimento tem um motivo específico. Aí, Ricardo, nesse caso, a gente só precisa entender o seguinte: beleza, se cada atendimento ele vai trazer algo diferente, o ideal nesse primeiro momento é você conseguir mapear quais são esses motivos e você criar vários artigos. Daqui a pouco eu vou mostrar lá na KB como que você cria os artigos, porque, Ricardo, cada artigo da KB, ele vai gerar um link como se fosse um site. Então, vamos dar um exemplo aqui da Octadesk, tá? Um cliente que entrou em contato para falar de ativação de WhatsApp, eu posso ajudá-lo e mandar no final, aí vai ter que ser um analista, né, o operador, o agente que vai fazer isso, vai mandar um artigo sobre ativar o WhatsApp. Se veio outro falando de migração de WhatsApp, a gente tem um outro artigo. E assim vai variando de acordo com o tema. Nesse caso em específico, talvez não teria como a gente colocar na sua base, na sua CSAT ali no final da sua pesquisa de satisfação, o artigo com um tema específico. A gente mandaria um artigo da KB inteira para que o seu cliente ele pudesse ver todos os artigos que tivessem lá. O artigo específico, de fato, quem deve mandar aí é o seu operador e o seu agente, tá bom? Bora lá. Deixa eu mostrar agora para vocês, aqui, direto, na prática, como que funciona a nossa base de conhecimento. Beleza? Bora lá. Espera aí. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Boa. Muito bem.
A base de conhecimento, pessoal, ela está no nosso módulo de Help Desk, no nosso módulo de tickets. Então, para verificar a base de conhecimento e ativá-la, vocês vão até canais, central de ajuda, e aqui em base de conhecimento eu posso ativar ou não a base de conhecimento. Inclusive, dentro da minha base de conhecimento, eu consigo ativar o chat para que o meu cliente ele possa falar por aqui também, pela base de conhecimento. Johnny, como que fica o endereço da base de conhecimento para eu entregar para o meu cliente? O padrão da sua base de conhecimento, tá? Ela vai ser o seu subdomínio. Então, vou pegar aqui o seu subdomínio, vou colar, ponto Octadesk, opa, escrevi errado, ponto .com barra KB. Aqui abriu uma de teste, ele já vem para a base de conhecimento para que você possa mexer. Isso aqui é a base como vai para todo mundo. Mas você, que vai ser responsável, um administrador que vai criar artigos, você vai clicar aqui, ó, nesta parte onde tem o login, que tem esse bonequinho, ele vai ser direcionado para que você consiga incluir aqui o seu login e senha. Deixa eu vir aqui nessa para mostrar para vocês. Só um minutinho. Boa. Boa, peraí, só um minutinho. Deixa eu abrir aqui a base de novo. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu abrir aqui. Muito bom. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que fica quando vocês clicarem ali. Então, aqui vai aparecer para vocês o e-mail e a senha. Esse e-mail é o mesmo e-mail que vocês usam para acessar o Octadesk, e essa senha é a mesma senha que vocês usam para acessar o Octadesk, tá bom? Se por acaso vocês digitarem uma senha errada aqui, o que vai acontecer? O sistema ele vai falar para vocês que a senha expirou, então vocês vão receber um e-mail para trocar a senha. Então, importante que, se vocês receberam esse e-mail, possivelmente a senha de vocês está errada, tá bom? Perfeito? Muito bem. Deixa eu mostrar aqui para vocês novamente aqui o que tem por dentro da nossa base de conhecimento quando vocês logam. Essa aqui é a nossa base de conhecimento da Octadesk. Como eu mostrei para vocês, são várias informações que nós temos aqui. Desde a primeira configuração, como que você configura, até mensagens do Facebook e do Instagram. A sua base de conhecimento, ela vai ser dividida em 3 partes: categoria, seção e artigo. Qual que é a diferença entre eles, só para vocês saberem, tá?
Quando a gente fala de categoria, deixa eu vir aqui, ó. Categoria. Quando eu falo de categoria, eu estou falando que é o assunto principal que está tratando aquele tema. Então, o assunto principal aqui é configurando o seu Octadesk. É como se fosse, pense o seguinte, nós fomos em uma biblioteca, e na biblioteca, ela é dividida por prateleiras, nessas prateleiras é dividido por temas, né? Você vai lá, vai ter o tema de ficção científica, biologia, filosofia, então pensa na categoria como se fosse isso. Agora, quando a gente fala de seção, a gente está falando que é o local onde se organiza cada tema dentro da categoria. Então, é como se pense em um livro. O livro é a categoria e a seção é como se fosse os capítulos desse livro. Então, eu estou falando de configurações do Octadesk e eu tenho uma seção de configurações de conversas e uma seção de configurações de primeiros passos. Agora, quando eu falo de artigos, eu estou falando do conteúdo final. De fato, são as informações, orientações ou tutoriais que realmente vão resolver ali a vida do cliente de vocês. São os textos que vocês vão montar. Então, aqui, eu estou falando novamente que eu tenho a categoria que é configurando seu Octadesk, a seção que são configurações de conversas e os artigos que são vários artigos onde todos eles são de configurações de conversas, certo? Aqui você pode criar a sua categoria, só clicar aqui nesse maisinho, tá? Você vai criar a sua categoria, a sua seção e o seu artigo. Por exemplo, a categoria aqui você pode colocar um nome para ela. Se você tiver alguma URL que direcione para outro lugar, você também pode colocar. E você pode colocar uma breve descrição dessa categoria, se você achar que assim vai ficar mais fácil de compreendê-la. Quando a gente fala da seção, a gente está falando que você vai colocar o nome da seção. Se tiver alguma URL, você vai incluir também. Aqui você vai incluir qual que é a categoria que essa seção ela vai integrar. E aqui você pode colocar a sua descrição. O legal é que na seção você pode ordenar os seus artigos por mais relevante, mais recente ou mais antigo. E o artigo, aqui você escolhe, você vai escrever o seu artigo com o título, a URL. Aqui você vai colocar todo o seu texto. Vou mostrar aqui para vocês. Quando vocês colocarem o seu texto, vocês também podem colocar imagens, links, vídeos. Então, tudo para que o seu texto ele fique mais dinâmico e mais didático também. Aqui embaixo, você consegue verificar, tá, quem vai ter a permissão de ver esse artigo. Lembra que eu falei para vocês que vocês podem fazer tanto artigos internos quanto artigos externos? Aqui, vocês podem deixar visível para todos, clientes e agentes, visível para clientes ou visível apenas para agentes. Vocês escolhem. E o legal, olha só, e o legal é o seguinte, vim aqui. Vocês podem, por exemplo, vocês que podem deixar o artigo disponível apenas para alguns clientes. Vamos supor que eu sou uma empresa de logística e eu tenho vários clientes. Cara, e o procedimento que eu faço com a Batavo não é o mesmo procedimento que eu tenho com a Sadia, por exemplo. Cara, eu posso deixar um artigo para Batavo, posso deixar um artigo apenas para Sadia e só eles vão ver. A mesma coisa aqui no artigo para agentes. Vamos supor o seguinte, eu quero ter um artigo que, cara, não faz sentido todo mundo ver tudo. Eu quero que apenas o comercial veja o comercial, o suporte veja do suporte, e assim sucessivamente. Você pode colocar, então, quem é que vai ver esse artigo, a partir do momento que você escrever. E assim, configurar a sua KB para que você possa ter um dinamismo melhor para a sua operação.
Então, o que você quiser que um cliente veja e outro não, você vai deixar. O que você quiser que uma área da sua operação veja e outra não, você também vai deixar. O bom também é que quando você clica aqui em artigos, você vai conseguir ver quais são os artigos, quais são os status, se eles estão ativos ou não, quem foi o autor do artigo, você vai ver quem alterou o artigo por último e quando ele foi modificado. Isso é legal e é importante até para vocês, porque, nossa, Johnny, então vou ter que entrar artigo por artigo para saber se ele está desatualizado ou não. Não preciso. Vamos supor que esse artigo aqui, que é o artigo de como inicia uma conversa no chat, eu já sei que a última atualização dele foi no dia 19/1. Cara, subiu ontem uma atualização para como iniciar uma conversa no chat. Esse artigo está desatualizado. Eu posso falar aqui com a Kathleen para ela atualizar esse artigo. E você consegue ter aí o controle da sua operação. E é importante também para saber, cara, subiu um artigo aqui que não era para ter subido. Cara, quem subiu aqui foi a Kathleen, por exemplo, aqui, né? Vamos continuar nesse exemplo. Kathleen, deixa eu pegar aqui um que ela subiu. Kathleen, você subiu um artigo aqui, só que esse artigo está errado. Vamos ter que rever. Cara, eu já sei quem fez, é maior controle para vocês. Beleza? Muito bom. Deixa eu voltar para cá. Antes de abrir para perguntas para vocês, me fale o seguinte, que eu ainda não perguntei. É o tempo de eu tomar uma golinha d'água. O conteúdo tá fazendo sentido para vocês? Me contem aqui nos comentários. Boa, maravilha. Maravilha. Muito bom. É o seguinte, vocês lembram? Boa! Olha o Robert já praticando. Boa! Boa, vou te mostrar, Priscila, como você envia o link para um cliente. Deixa eu voltar lá rapidinho, então, para mostrar para vocês. Opa, foi slide demais. Espera aí. Entrando aqui na base de conhecimento, opa, na página inicial, quando você clica aqui em um artigo, tá vendo? Ele vai abrir. E esse link aqui, ó, que aparece na URL, é o que você vai mandar para o seu cliente. Geralmente, o artigo vai ser o nome da base de conhecimento de vocês, né, que é o subdomínio.octadesk.com/kb. Depois, article. Depois vem o título do artigo. Então, tem essa forma de vocês, se vocês quiserem escrever, mas se vocês quiserem entrar no artigo e mandar para o cliente, é só pegar esse link e já enviar para o cliente de vocês, tá bom? Boa. Deixa eu voltar para cá. Seguinte, pessoal. Na última, a gente está fazendo esse Octa na prática muito pensando em como você deixar a sua operação mais potente, em como você conseguir fazer com que a sua operação seja mais resolutiva. A gente fez um Octa na prática falando de CX da outra vez. Vocês pediram dois, a parte 2 eu estou aqui. Só que nós temos um conteúdo gravado que é o nosso Octa Ensina. Cara, é um conteúdo muito bom. E quem está fazendo esse conteúdo é o nosso gerente executivo aqui, o Glauco, onde ele ensina como estruturar operações de atendimento. Nesse conteúdo, o que vocês vão aprender nesse curso? Métodos práticos e estratégicos para otimizar a sua operação de atendimento. Como que vocês vão conseguir implementar processos eficientes que aumentem a produtividade do time. E aqui vocês já sabem, né? Vocês vão aprender a implementar os processos, mas aqui vocês já vão saber onde deixá-los guardados. E o melhor, garantir uma experiência excepcional para o cliente de vocês. Vou tirar daqui. Vou pedir um favor para vocês, aponta o QR Code aqui, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, porque, cara, é muito bacana esse treinamento. Ele dá um certificado, inclusive, ao final do treinamento, para que vocês possam ter aí certeza que vocês tiveram um conhecimento aprendido. Inclusive, façam o curso,
postem lá no LinkedIn, marquem a Octadesk. Isso, galera, de novo, ó, é gratuito, é um conteúdo massa. Só para vocês terem uma ideia, esse conteúdo que está sendo dado para vocês de graça é conteúdo de consultoria. A Octadesk, ela cobra para poder dar um conteúdo desse. E ele está indo para vocês de graça, 0800. E além disso, o que acontece? Além do curso 1, que é para estruturar o atendimento, nós temos um outro curso, que é um curso sobre como você conseguir o selo RA1000. Guia definitivo para você conseguir o selo RA1000. Ah, Johnny, minha empresa tem uma, duas reclamações. Cara, vai por mim. Quanto mais conhecimento você tiver, melhor. Porque aqui nesse curso você vai aprender como conquistar o seu LRA1000 e melhorar a qualidade do seu atendimento ao cliente, como melhorar a fidelização e aumentar a satisfação do cliente e como destacar a sua empresa no mercado. Só para vocês terem uma ideia, que eu estou falando não é falácia, hoje a Octadesk, dentro do player que ela trabalha, nós somos a empresa com maior nota no Reclame Aqui. Hoje, ou seja, nós estamos falando o que nós praticamos. Porque assim, pessoal, uma coisa é importante vocês terem em mente. O cliente de vocês, ele tem que reclamar e ele vai reclamar. Aqui na Octadesk, não importa onde ele reclame. A gente não se importa com isso. A gente quer que o cliente ele seja bem atendido. Só para vocês terem uma ideia, hoje no RA, a Octadesk ele está com uma nota de 8,8. Ah, Johnny, mas tem um monte de reclamação lá. Como eu disse para vocês, a reclamação vai ter. Mas a nota reflete que o nosso cliente, ele de fato acredita no nosso trabalho e que de fato foi resolvido aquilo. E é importante isso, porque quanto mais vocês têm conhecimento, mais vocês vão conseguir aplicar na empresa de vocês, galera. É muito bom. Esses dois cursos, eles vão contemplar e complementar o que a gente aprendeu aqui hoje e o que a gente aprendeu no Octa na prática 1 de CX. Muito bem. É isso. Eu vou fazer o seguinte, eu estourei o tempo aqui, vocês me perdoem. Eu não vou conseguir responder as perguntas de vocês aqui, mas calma, eu não vou deixar sem resposta. Não vou deixar vocês sem resposta. Seguinte, eu vou pedir mais um favor para vocês, tá bom? Quem ainda não está, aponta o QR Code para esse. Aponta o seu celular, o QR Code não, perdão, aponta o celular para esse QR Code que está aí na sua tela. É o nosso Octa Novidades. É uma comunidade onde você vai conseguir ter informações sobre o Octadesk. Inclusive, eu estou vendo várias pessoas que estão aqui com a gente hoje são da comunidade. Então, é um local onde você consegue trocar muitas informações. Às vezes você tem alguma dúvida de Octadesk, o pessoal da própria comunidade consegue sanar essa dúvida para você. Cara, e é muito bacana. Nesta comunidade, a gente tem materiais exclusivos, algumas ofertas limitadas somente para elas. Quando tem algum lançamento antecipado, a comunidade sabe. Inclusive, fiquei sabendo que tem algumas pessoas que estão aqui e estão participando de um lançamento aí que a Octadesk vai fazer nos próximos meses, e essas pessoas já estão testando. É isso mesmo. Quando a gente vai lançar um produto, a gente testa com os nossos clientes. E quais clientes que a gente procura? Os da comunidade, aqueles clientes que têm fit cultural com o que a gente vai implementar. Então, a gente chama esses clientes para que eles possam validar e saber se o produto que a gente vai lançar, de fato, é bom ou não. Só que é o seguinte, ó. Eita, o QR Code não abriu. Ó, a gente vai mandar aqui para vocês, tá? No chat para vocês conseguirem entrar. Seguinte. É inédito, hein, Carol? A Carol vai me matar que eu vou fazer isso aqui. A gente tem 566 pessoas nessa comunidade. Se nós chegarmos 600, pouco, 600 é pouco, Carol? Mais 700? 650? 650. Se nós, presta atenção, ó, a meta de vocês, até às 17 horas, chegarmos a 650 pessoas, nós vamos sortear na comunidade
uma hora de consultoria para uma empresa, para a gente entender a sua empresa, falar de base de conhecimento, falar em como a gente pode estruturar o seu atendimento. A diretora aqui ficou já com o cabelo em pé, não estava programado, já fiz, Carol, é isso, esquece. Tem que chegar a 650, é a meta. Chegou, ela já fala assim, ó, quero minha consultoria. Último ponto, pessoal. Sabe tudo que eu ensinei para vocês aqui de base de conhecimento? Isso, eu vi muita gente falando de WOS. Eu vi muita gente falando. Ah, já foi, marketing, já era. Seguinte, essa base de conhecimento, ela serve como alimento para o seu WOS. E aí, eu vou deixar aqui uma outra ponta. Vocês acham que nós devemos fazer um novo Octa na prática para falar sobre documentação e como estruturar o OS para que ele consiga responder, para que ele de fato seja o agente da sua empresa? Se sim, ó, vai na comunidade e fala: quero o Johnny de novo. Beleza? Fechou? Pessoal, eu agradeço muito o tempo que vocês passaram por mim. As perguntas, sabe onde eu vou responder? Na comunidade. Eu vou mandar todas as perguntas lá. Não esqueci de vocês, tá bom? Então, quer saber quais são as respostas? Vai na comunidade. Eu peço mil desculpa por ter estourado o tempo aqui. Vai ficar gravado sim, Luciana. E a gente vai. Adivinha onde eu vou mandar a gravação, Luciana? Se você adivinhar, você ganha um doce. Vai estar lá na comunidade, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Foi muito bom estar com vocês aqui. É, se vocês tiverem algum tema que vocês queiram para os próximos Octas na Práticas, não vou falar onde vocês têm que mandar, tá? Fechou? Muito obrigado. É isso aí. Valeu!